O nome de Tutancâmon evoca mistério, o brilho do ouro e o sussurro de uma maldição milenar. Embora tenha morrido ainda adolescente, reinado por poucos anos e não deixado grandes conquistas ou monumentos, ele se tornou, 3.000 anos depois, o faraó mais famoso do Egito. Neste relato, você descobrirá como era o Egito antes de seu nascimento e como uma ousada revolução religiosa liderada por seu pai abalou os alicerces da tradição. Vamos explorar sua infância, sua ascensão ao trono e sua tentativa de restaurar o equilíbrio perdido. Depois, viajaremos 3.000 anos à frente, até o momento em que uma vela iluminou a escuridão do Vale dos Reis e o arqueólogo Howard Carter espiou através de uma fenda selada por séculos. Falaremos sobre a lendária maldição, o destino daqueles que ousaram entrar na tumba e como Tutancâmon se tornou eterno graças ao acaso, à persistência e à luz que atravessou os milênios. No início dos anos 1920, enquanto o arqueólogo britânico Howard Carter insistia em suas escavações no Vale dos Reis, seus patrocinadores já duvidavam do sucesso. Temporada após temporada sem descobertas relevantes, a paciência de Lord Carnarvon, que financiava as buscas, estava se esgotando. Mas em novembro de 1922, tudo mudou. Operários encontraram degraus escondidos sob escombros de construções antigas, perto da tumba de Ramsés VI. O que parecia mais um vestígio arqueológico revelou-se a entrada de um sepulcro intocado por 3 milênios. Sob camadas de entulho e selos, Carter descobriu uma porta lacrada. Atrás dela, um corredor levava a outra barreira. Dias depois, à luz trêmula de uma vela, o arqueólogo fez um pequeno buraco na parede e espiou para dentro. O que viu o deixou sem palavras, um tesouro que mais tarde descreveria como coisas maravilhosas. Assim começou a história da tumba mais famosa do Egito, a de Tutancâmon. Na época de sua descoberta, poucos conheciam esse faraó. Seu nome aparecia raramente nos registros históricos, e ele era considerado um governante obscuro da 18ª dinastia, em um período turbulento da história egípcia. Subiu ao trono com cerca de 9 anos, reinou por uma década e morreu provavelmente aos 18 ou 19 anos. Seu nome foi esquecido logo após sua morte, e sua tumba, coberta por detritos de outras construções, escapou dos saqueadores. Foi justamente esse abandono que a preservou. Desde então, Tutancâmon tornou-se uma figura global. Sua máscara funerária de ouro puro, incrustada com lápis-lazuli, turquesa e vidro, transformou-se em um dos símbolos mais icônicos da arte antiga. Milhares de artigos, livros, exposições e filmes foram dedicados a esse faraó, cujo reinado, antes considerado irrelevante, ganhou nova dimensão. O que tornou Tutancâmon tão especial? Acima de tudo, a excepcional preservação de sua tumba. Ao contrário de outros faraós, cujos sepulcros foram saqueados na antiguidade, suas câmaras funerárias mantiveram-se intactas, joias, armas, instrumentos musicais, roupas, amuletos e até cestas com alimentos. Esses achados permitiram aos pesquisadores reconstruir não apenas os rituais funerários, mas também o cotidiano da corte egípcia na 18ª dinastia. Entre os tesouros, destacavam-se objetos pessoais, brinquedos de infância, uma cama de campanha, miniaturas de barcos, um trono com cabeças de leão, adagas ricamente decoradas e uma coroa de flores silvestres colocada sobre a múmia, provavelmente no dia do enterro. Essas relíquias humanizaram o faraó, transformando-o não apenas em um deus-rei, mas em um jovem cuja vida foi interrompida prematuramente. Além do valor histórico e artístico, a descoberta alimentou lendas. Várias pessoas ligadas às escavações morreram pouco depois, e a imprensa da época espalhou a ideia de uma maldição. Carter, que dedicou anos a estudar a tumba, sempre a viu não como um mero achado arqueológico, mas como uma janela autêntica para uma cultura que o mundo conhecia apenas em fragmentos. Graças a essa descoberta, os estudiosos puderam analisar a ourivesaria egípcia, os rituais funerários, a arquitetura dos sepulcros, os costumes cotidianos e a estrutura da vida palaciana. Tutancâmon, assim, tornou-se o símbolo do Egito antigo não por suas batalhas, templos grandiosos ou reformas sábias, mas porque sua morte e, sobretudo, a maneira como a eternidade a preservou, guardou consigo um mundo desaparecido há 3.000 anos. Para entender quem foi Tutancâmon e por que seu reinado marcou um ponto de virada na história egípcia, precisamos recuar não ao seu nascimento, mas a um pouco antes, aos eventos que transformaram o Egito antes mesmo de ele vir ao mundo. Séculos depois, historiadores chamariam esse período de revolução religiosa, e seu protagonista, o faraó que iniciou as mudanças, seria lembrado como uma das figuras mais enigmáticas e controversas da história egípcia, Akenaton,
pai de Tutancâmon, cujo governo desencadeou abalos, divisões e uma crise espiritual cujos ecos perduraram muito além de sua morte. Antes das reformas de Akenaton, o Egito estava no auge de seu poder. Seu pai, Amenótepe III, foi um dos maiores faraós da 18ª dinastia. Sob seu reinado, o Egito consolidou-se como potência dominante no Mediterrâneo Oriental. A arte e a arquitetura floresciam, a diplomacia atingia novos patamares, e reis aliados da Ásia e da Núbia buscavam alianças matrimoniais com a família real egípcia. No centro desse império estava o culto a Amon, cujo poder não se limitava ao espiritual. Seus templos em Tebas controlavam terras, riquezas, mão de obra, um exército de sacerdotes e uma burocracia própria. Quando o jovem Amenótepe IV assumiu o trono, inicialmente seguiu as tradições, mas no 5º ano de governo, rompeu com tudo. Declarou o culto a Amon falso e proclamou um único deus, Aton, o disco solar. Não se tratava de acrescentar uma divindade ao panteão, mas de erradicar a antiga ordem religiosa. Começava ali o que os historiadores chamariam de Revolução de Amarna. O faraó abandonou seu nome original, Amenótepe, Amon está satisfeito, e adotou Akenaton, útil a Aton, um gesto simbólico de ruptura. Os sacerdotes de Amon foram afastados, seus templos fechados, e em muitos muros, o nome do deus foi apagado como se sua menção fosse um crime. A antiga capital, Tebas, foi abandonada, e no deserto, à beira oriental do Nilo, longe dos centros de poder tradicionais, ergueu-se uma nova cidade, Akhetaton, o horizonte de Aton. Akhenaton queria um mundo totalmente submetido ao novo culto. Os templos eram abertos, sem tetos, pois Aton, como luz, não precisava da penumbra dos santuários. A arte mudou, tornou-se mais viva, realista, quebrando os padrões egípcios. Nos relevos, apareciam cenas inéditas, como a família real em momentos íntimos, algo impensável na arte tradicional. Essa revolução, no entanto, não veio sem custos. O Egito, outrora unificado, começou a se fragmentar. A elite, os sacerdotes e até o povo resistiam às mudanças. A economia, antes sustentada pelos templos de Amon, entrou em crise. E quando Akhenaton morreu, o império que herdara estava à beira do colapso. Foi nesse contexto conturbado que Tutancâmon, ainda criança, assumiu o trono e, com ele, a missão de restaurar a ordem que seu pai havia desfeito. As cenas da vida real da família real, o faraó abraçando uma criança, Nefertiti beijando a filha, meninas brincando com colares, eram revolucionárias. Pela primeira vez, os rostos oficiais do poder sorriam. As figuras perdiam sua rigidez idealizada, substituída por uma humanidade inesperada. Era o símbolo de uma nova era, onde o Deus falava diretamente aos homens através do faraó, sem a mediação dos sacerdotes ou dos rituais dos templos. Mas esse novo mundo tinha muitos inimigos. O antigo clero, humilhado e afastado do poder, via sua influência se esvair. O povo comum não entendia por que não podia mais orar a Osíris ou Ptah, deuses que haviam confortado gerações. Os militares e burocratas sentiam o Estado se desintegrar sob seus pés, enquanto as províncias distantes, outrora leais, começavam a se agitar. A correspondência diplomática do arquivo de Amarna, descoberta séculos depois entre as ruínas de Akhetaton, revela um faraó indiferente. Akhenaton, absorvido por sua visão divina, mal respondia aos pedidos desesperados de aliados que imploravam por ajuda. Para ele, só Aton importava. E onde ficava Nefertiti nesse novo mundo? Não era apenas a esposa do faraó, era sua igual. Seu nome aparecia ao lado do dele em cartuchos reais, seu rosto era esculpido no mesmo tamanho, com a mesma importância. Mas, nos últimos anos do reinado de Akhenaton, seu rastro desaparece. Morreu? Foi afastada? Ou, como sugerem alguns, assumiu o trono sob o nome de Neferneferuaton, governando brevemente após a morte do marido? O mistério persiste. Foi nesse turbilhão que Tutancâmon nasceu. Seu nome original, Tutankhaten, a imagem viva de Aton, atesta que veio ao mundo no auge da revolução religiosa. Quem era sua mãe, porém, segue envolto em sombra. A teoria mais aceita aponta para Kia, uma concubina secundária de Akhenaton. Mas estudos genéticos das múmias revelaram algo ainda mais surpreendente. A mãe de Tutancâmon era, na verdade, uma irmã de sangue de Akhenaton, um casamento consanguíneo que, talvez, explique as frágeis condições físicas do menino. Quando Akhenaton morreu, a reforma de Amarna já estava em declínio. A nova capital, Akhetaton, esvaziava-se.
Os templos de Atom caíam em ruína, enquanto os cultos antigos ressurgiam em Tebas. Por um breve período, o poder passou para Asmenchara, uma figura enigmática, irmão de Akhenaton? Nefertiti disfarçada? Kia? Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que, pouco depois, um menino de 9 anos, criado na sombra de Atom, foi coroado faraó. E, com um gesto simbólico, trocou seu nome, de Tutankhaten para Tutankhamon, a imagem viva de Amon. Esse simples ato selou o retorno à tradição. A história de Tutankhamon não poderia ter começado em momento mais tumultuado. Seu nascimento coincidiu com o crepúsculo de um reinado que havia fraturado o Egito, destruído cultos milenares e abalado os alicerces do Estado. Akhetaton, a capital do disco solar, já perdia seu brilho quando ele veio ao mundo. As construções paravam, os rituais se rareavam, e a antiga nobreza, junto aos sacerdotes, aguardava ansiosa pelo retorno dos deuses de outrora. Não sabemos a data exata de seu nascimento, mas estudos arqueológicos e genéticos sugerem meados do século XIV a.C. Seu pai era Akhenaton, o nome da mãe, um enigma. Até que, em 2010, uma equipe de egiptólogos e geneticistas, analisando as múmias reais, confirmou o impensável: sua mãe era uma irmã desconhecida de Akhenaton. Um casamento entre irmãos, prática comum na realeza egípcia, mas que, nesse caso, pode ter deixado marcas profundas. Desde cedo, o corpo de Tutankhamon traía sua fragilidade. Exames de raio-x e tomografias revelaram necrose óssea, uma deformação severa no pé esquerdo, pé torto congênito e, provavelmente, crises de malária, cujos vestígios foram encontrados em seu DNA. Ele mal conseguia andar sem apoio. Em sua tumba, arqueólogos encontraram mais de 130 cajados, alguns desgastados pelo uso, além de sandálias com solas assimétricas, talvez o primeiro registro histórico de calçado ortopédico personalizado. Sobre sua infância, pouco se sabe. Mas os poucos indícios pintam um quadro de isolamento controlado, rodeado por tutores, artistas, sacerdotes e guardas, todos com um objetivo: moldá-lo para um futuro que ainda não estava escrito. Entre os objetos de sua tumba, há miniaturas de tronos, brinquedos, modelos de barcos, arcos e roupas feitas sob medida para uma criança. Em um deles, uma cadeira incrustada mostra o menino nos braços de sua jovem esposa, Ankhenamon, filha de Akhenaton e Nefertiti, com quem foi prometido ainda na primeira infância. Não há cartas em sua própria caligrafia, nem registros de sua voz. Tudo o que sabemos sobre seu mundo interior vem de fragmentos: a delicadeza dos objetos pessoais, a atenção nos detalhes de seus pertences. Talvez, entre as intrigas palacianas e a dor física, houvesse espaço para algum afeto. Assim começou a trajetória do menino que se tornaria não apenas um faraó, mas o último suspiro de uma dinastia. Quando o Egito mergulhou em sua maior crise espiritual e política, foi uma criança quem ocupou o trono. Tinha 9 anos, jovem demais para governar, mas jovem o suficiente para que seu nome se tornasse uma tela em branco, um símbolo de reconciliação para aqueles que ansiavam por restaurar o que fora perdido. O ato de restaurar a ordem não era apenas uma questão de decreto, era uma reconstrução meticulosa do que fora desmontado. Logo após sua coroação, o menino faraó abandonou o nome que carregava o peso da heresia. Tutankhaton, ou a imagem viva de Aton, transformou-se em Tutankhamon, ou a imagem viva de Amon. Não foi uma escolha pessoal, mas um gesto calculado, uma peça no tabuleiro político movida por mãos mais experientes. Esse nome não era apenas um título, era uma promessa gravada em pedra: o Egito voltava-se para Amon, cujos templos em Tebas, antes fechados e profanados, reabriam suas portas douradas ao sol. Até sua jovem esposa, filha de Akhenaton, viu seu nome ser purificado pelo mesmo vento de mudança de Ankhesempaton: ela vive para Aton ou Ankhesenamon, ela vive para Amon. Seu casamento, selado quando ambos ainda eram crianças, não era um vínculo de afeto, mas um nó dinástico, tecido para costurar as fraturas de uma linhagem dividida e dar legitimidade a um trono vacilante. Por trás da figura frágil do faraó menino, 2 homens puxavam os fios do poder. Ai, o astuto, havia sobrevivido ao reinado de Akhenaton como uma sombra discreta, mas influente. Agora, como regente portador do título Pai do Deus, ele orquestrava a restauração com a precisão de um mestre de obras divinas.
Foi sob sua orientação que surgiu o famoso Decreto da Restauração, uma inscrição em pedra onde Tutankhamon, ou melhor, sua voz emprestada, reconhecia os estragos da reforma religiosa anterior e jurava repará-los, reconstruir os santuários, devolver os deuses aos seus altares, apaziguar uma terra ferida. E não apenas restaurava os cultos, e ele reiria a história. Reorganizava a burocracia, redistribuía as riquezas dos templos, ressuscitava os festivais esquecidos. Cada gesto seu era um tijolo no muro que separava o Egito do caos. Já Horemheb, o general, não se ocupava de orações. Seu domínio era o das espadas e das fronteiras. Enquanto Ai reconquistava os corações dos sacerdotes, Horemheb reconquistava as províncias. Reforçava guarnições, esmagava revoltas nascentes em Núbia, vigiava as rotas comerciais ameaçadas por bandidos e reinos vizinhos ambiciosos. Nas inscrições, seu nome ressoa como comandante supremo das forças do rei e vice-rei do norte e do sul, em títulos que não deixavam dúvidas. Ele era o escudo de um império ainda convalescente. Ai e Horemheb não eram rivais declarados, mas seus caminhos divergiam como os braços de um rio. Ambos sabiam que, sem um herdeiro, o equilíbrio entre eles era tão frágil quanto o corpo do jovem faraó. E quando a balança oscilar, só um permaneceria de pé. Enquanto isso, Tutankhamon cumpria seu papel no grande teatro do poder. Aparecia nas procissões, erguiam-se seu cetro e sua coroa dupla, oferecia libações aos deuses em cerimônias meticulosamente coreografadas. Cada aparição pública era um lembrete, o faraó ainda era o elo entre o céu e a terra. Em Mênfis, Amon recuperava seu trono, e em Abidos, Osíris recebia novamente seus sacrifícios e em Karnak, os relevos apagados de Atum eram preenchidos com os nomes antigos. Até a capital herética, Akhetaton, a cidade do horizonte de Atum, era abandonada como um sonho febril. Seus templos eram desmontados, seus blocos de pedra reutilizados em novas construções, como se o próprio Egito quisesse apagar sua memória com as próprias mãos. Mas quem era, afinal, o menino por trás da máscara dourada? Os objetos encontrados em sua tumba pintam fragmentos de uma vida além dos rituais, frascos de cosméticos, sandálias decoradas com cenas de caça, pequenos barcos de madeira, roupas dobradas em baús de ébano. E, acima de tudo, o trono. Na sua parte traseira, uma cena íntima, o jovem faraó sentado, enquanto sua esposa, Ankhesenamun, toca-lhe o ombro com uma ternura que parece genuína. Não há pompa nem pose cerimonial, apenas um gesto humano, quase clandestino, em meio a um mundo de símbolos. Talvez ela fosse seu único refúgio em um palácio de intrigas. Os registros mostram que Tutankhamon participou ativamente da vida religiosa, seu nome está gravado em Karnak, em Luxor, nos pequenos templos do Alto Egito. O amado de Amon, aquele que purificou os santuários, o restaurador das festas. Ele está lá, nos relevos, de pé ao lado dos sacerdotes, vertendo vinho sobre os altares, recebendo a bênção dos deuses. Mas essas imagens não revelam seus pensamentos. Os historiadores concordam, as decisões vinham de seu círculo, e ele próprio era mais um símbolo das mudanças do que seu arquiteto. A estabilidade que seu reinado trouxe era como areia entre os dedos, visível, mas escapando a cada vento. A economia ainda engatinhava. As fronteiras tremiam. Núbia e as terras do Nordeste fermentavam descontentamento. Horemheb trabalhava para reconquistar o controle, mas o Egito ainda não havia recuperado seu antigo esplendor. No entanto, dentro das fronteiras, os sinais de renascimento eram inegáveis, os templos recebiam ofertas novamente, os artesãos tinham encomendas, os celeiros se enchiam, e os sacerdotes, outrora silenciados, voltavam a entoar os hinos sagrados. Mas havia um problema que nem mesmo os deuses poderiam resolver: Tutankhamon não tinha herdeiros. Sua esposa, Ankhesenamun, havia concebido, as evidências arqueológicas são cruéis. Em sua tumba, duas pequenas múmias, cuidadosamente envelopadas, repousam em caixões miniaturas. Provavelmente, suas filhas, mortas no ventre ou nos primeiros dias de vida. Uma tragédia pessoal que se transformava em crise política. Sem descendentes, o trono voltaria a ser uma presa disputada. Aí, o velho conselheiro, já se via como sucessor natural. Horemheb, o general, não descartava a força como argumento. Enquanto o faraó vivia, o impasse se mantinha. Mas a sombra da sucessão pairava sobre o palácio como um presságio. Ainda assim, foi sob o nome de Tutankhamon que o Egito começou a sarar suas feridas. Seu reinado, embora breve,
foi o ponte entre o delírio de Akenaton e a restauração da ordem. Sua tumba, descoberta milênios depois, revelaria não apenas riquezas, mas o cuidado de quem quis garantir que sua memória não se apagasse. Porque, no fundo, seu legado não estava nos tesouros, mas naquilo que seu governo permitiu, o retorno dos deuses aos seus lugares, o silenciamento, ainda que temporário, das discórdias, a ilusão de que o tempo poderia ser rebobinado. 9 anos. Foi tudo que durou seu reinado, uma infância roubada entre coroas e crises, terminada antes que pudesse florescer. Os últimos anos, no entanto, trazem pistas de um declínio. As imagens nos templos mostram um faraó cada vez mais estático, sentado em seu trono, como se a energia que o animava nos primeiros anos estivesse se esvaindo. Os estudos modernos confirmam, seu corpo carregava o peso de uma herança amaldiçoada. Em 2010, exames genéticos revelaram anomalias congênitas, sinais de uma saúde frágil desde o nascimento. E então, a gota final, uma fratura exposta na coxa, provavelmente infectada, em uma era sem antibióticos. O choque séptico, somado a um sistema imunológico já debilitado pela malária e por deformidades ósseas, selou seu destino. A teoria do assassinato, tão romântica quanto improvável, foi descartada pela ciência. Não houve faca nas costas, nem veneno no vinho. A morte de Tutankhamon foi lenta, inevitável e cruel, o preço de nascer em uma dinastia que já estava morrendo antes mesmo que ele abrisse os olhos. Os danos no crânio, antes interpretados como vestígios de um golpe violento, revelaram-se meros acidentes do processo apressado de mumificação. O corpo do jovem faraó, superaquecido pelos óleos e resinas aplicados em excesso, sofreu danos teciduais que distorceram as evidências por séculos. Sua morte pegou a corte de surpresa, um desfecho abrupto para um reinado que mal teve tempo de consolidar-se. Sem herdeiros diretos, a dinastia ficou à deriva. Ankhenamun, sua viúva, viu-se sozinha em um jogo de poder onde cada movimento era uma ameaça. O vazio político era palpável, e os que orbitavam o trono não perderam tempo. A tumbas que abrigaria Tutankhamon para a eternidade não foi concebida para ele. Pequena, com uma planta irregular e espaço exíguo para um faraó de seu status, ela parece ter sido escolhida às pressas entre as câmaras já preparadas no vale. As pinturas nas paredes, aplicadas com urgência, secaram de forma desigual, alguns hieróglifos apresentam erros grosseiros, traços simplificados, como se os artesãos trabalhassem contra o tempo. E no entanto, apesar da pressa, o jovem rei foi enterrado com uma opulência que rivalizava com a dos maiores faraós. Mais de 5.000 objetos móveis, vestimentas, armas, brinquedos, carruagens, cetros, estátuas rituais e vasos sagrados foram dispostos em 4 câmaras. No centro de tudo, a máscara funerária de ouro, incrustada com lápis-lazuli, turquesa e pasta vítrea, uma obra-prima que transcendeu seu tempo, um símbolo eterno do esplendor que o Egito já fora. Seu corpo foi depositado em 3 sarcófagos encaixados, como camadas de um segredo, e então selado dentro de um maciço sarcófago de quartzo. Mas a morte de Tutankhamon não encerrou apenas uma vida, marcou o colapso de uma era. O poder passou para Ai, um homem idoso, mas astuto, que rapidamente se casou com Ankhenamun. As circunstâncias desse casamento são nebulosas, envoltas em intrigas que ecoam até hoje. Fontes hititas registram que, por volta daquele período, uma rainha egípcia, provavelmente a própria Ankhenamun, enviou uma carta desesperada ao rei Suppiluliuma-I, suplicando que lhe enviasse um de seus filhos como marido. Não tenho filhos, escreveu, e não desejo me casar com um servo. Muitos historiadores interpretam a palavra serva como uma referência velada a Ai, um homem sem sangue real, mas com ambição suficiente para preencher o vazio deixado pelo jovem faraó. Um príncipe hitita foi de fato enviado ao Egito, só para ser assassinado no caminho, possivelmente por ordens dos próprios egípcios. O reinado de Ai foi breve. Em seguida, subiu ao poder Arenhab, um general sem laços dinásticos, mas com o apoio inquebrantável do exército e da nobreza. Ele não apenas assumiu o trono como reescreveu a história. Os nomes de Akhenaton, Smenkhare, Ai e até mesmo de Tutankhamon foram apagados dos registros oficiais, como se nunca tivessem existido. Arenhab se declarou herdeiro direto de Amenhotep III, como se o período de Amarna, com suas heresias e fraturas, fosse um pesadelo a ser esquecido. E assim, o nome de Tutankhamon foi condenado ao esquecimento. Sua tumba, coberta pelos escombros da construção da tumba de Ramsés VI, desapareceu da memória humana.
foi esse mesmo abandono, essa indiferença dos séculos, que a preservou intacta por 3 milênios até que um homem teimoso, armado com nada além de intuição e uma pá, decidiu que ainda havia segredos a serem desenterrados. Quando o século XX amanheceu, o Egito já havia sido revolvido por arqueólogos ávidos, que declaravam o Vale dos Reis esgotado. Dezenas de tumbas haviam sido abertas, saqueadas, estudadas. Parecia improvável que algo de valor ainda repousasse sob aquelas areias. Mas Howard Carter, um autodidata inglês que trocara os pincéis de pintor pelas ferramentas de escavação, não acreditava nisso. Há décadas ele percorria o vale, seguindo pistas fragmentadas, um nome gravado em um caco de cerâmica, um hieróglifo quase apagado em um amuleto. Tutankhamon, o faraó esquecido, era sua obsessão. Seu mecenas, Lord Carnarvon, um aristocrata britânico fascinado pelo passado, bancava as expedições desde 1917. 5 temporadas de buscas infrutíferas quase esgotaram a paciência e os recursos do Lord. Em 1922, à beira do abandono, Carter implorou por uma última chance. Ainda há uma tumba, insistiu. Eu sinto. E então, em 4 de novembro daquele ano, a terra cedeu. Uma escada, escondida sob séculos de entulho, levou a uma porta selada. Nas tábuas de argila que a vedavam, um nome saltou aos olhos: Tutankhamon. Carter soube, naquele instante, que havia encontrado não apenas uma tumba, mas um tesouro perdido no tempo. Ele enviou um telegrama urgente a Carnarvon: por fim, fiz uma descoberta maravilhosa no vale. Uma tumba magnífica, com selos intactos. Aguardo sua chegada. Parabéns. Quando Lord chegou, 2 semanas depois, acompanhado da filha, Lady Evelyn, Carter fez um pequeno buraco na parede. Inseriu uma vela no vão e, tremendo, espiou o interior. Você vê algo? Perguntou Carnarvon. A resposta de Carter entrou para a história: sim, coisas maravilhosas. Diante deles, a antecâmara transbordava de riquezas, estátuas douradas, um trono esculpido com cenas da vida do faraó, leitos rituais em forma de animais sagrados, baús repletos de joias, carruagens desmontadas, vasos pintados com motivos divinos. Tudo amontoado em um caos sagrado, como se os servos tivessem trabalhado até o último momento antes de selar a tumba para sempre. Mais tarde, descobrir-se-ia que ladrões haviam tentado invadi-la 2 vezes na antiguidade, mas em ambas as ocasiões, foram interrompidos, e os guardas voltaram a murar a entrada. Era a primeira tumba real encontrada quase intacta. Até então, os saqueadores haviam levado tudo, até dos faraós mais poderosos, como Tutmés III ou Ramsés II. Mas ali, no escuro daquela câmara, o tempo havia parado. E no centro de tudo, além dos objetos rituais e dos símbolos de poder, estava o sarcófago e, dentro dele, o último segredo de Tutankhamon. O rosto sereno do jovem faraó, protegido pelo vidro que agora o separa não dos saqueadores, mas da curiosidade de um mundo que o redescobriu. Aqueles olhos de obsidiana e quartzo, outrora selados nas trevas, fitam os visitantes com uma tranquilidade que desafia os séculos. É como se o tempo, que tudo consome, tivesse poupado aquele instante, o momento em que um menino rei, esquecido pela história, tornou-se mortal não pelos feitos em vida, mas pelo mistério que sua morte guardou. A notícia da descoberta espalhou-se com a velocidade que, na época, só era reservada às bandeiras nacionais em tempos de guerra ou aos retratos de monarcas em jornais. Enquanto o mundo se maravilha, Howard Carter, com uma disciplina quase militar, orquestra a documentação de cada objeto como se soubesse que estava escrevendo não apenas um relatório arqueológico, mas um novo capítulo da história humana. Nada escapava ao seu rigor, cada amuleto era fotografado sob ângulos precisos, cada hieróglifo copiado com traços firmes, cada fragmento de tecido catalogado como se fosse uma página de um livro sagrado. Foram quase 10 anos de trabalho meticuloso, durante os quais mais de 5.000 artefatos emergiram das 4 câmaras da tumba, coleções de carruagens douradas, harpas com cordas ainda tensionadas, estatuetas de deuses com rostos pintados à mão, frascos de ungüentos cujos aromas há muito se dissiparam, mas cujas formas ainda contam segredos. Havia bastões de ébano incrustados de ouro, barcos miniaturizados prontos para navegar pelo submundo, baús repletos de joias que brilhavam como se tivessem sido polidas na manhã daquele mesmo dia, e coroas de flores secas que, ao serem tocadas, esfarelavam-se em pó, último suspiro de um ritual funerário há 3 milênios concluído. Mas a história, como sempre, teima em misturar o sublime com o sinistro.
Na primavera de 1923, quando o mundo ainda comemorava a abertura oficial da Câmara Funerária, Lord Carnarvon, o mecenas que tornará possível a expedição, morreu subitamente no Cairo. Uma picada de mosquito, um corte acidental de navalha no local da ferida, e eis que uma infecção se alastra, ceifando sua vida em questão de semanas. A coincidência foi demais para a imaginação popular. Jornais, especialmente os britânicos, transformaram o fato em lenda. A maldição do faraó nascia ali, alimentada por boatos de inscrições amaldiçoadas, que nunca existiram, e por uma série de mortes que, na verdade, não eram mais do que o curso natural da vida. Listas de vítimas foram inventariadas com fervor quase religioso, museólogos, fotógrafos, parentes distantes, até que o número chegasse a 20, como se a matemática pudesse dar credibilidade ao sobrenatural. A verdade era outra. A maioria da equipe viveu até uma idade avançada. O próprio Carter, que passou uma década respirando o mesmo ar da tumba, só viria a falecer em 1939, de causas naturais. Seu assistente, Arthur Callender, sobreviveu ainda mais. E Lady Evelyn, filha de Carnarvon, que esteve entre os primeiros a adentrar a Câmara, levou uma vida longa e sem incidentes misteriosos. Estatisticamente, a mortalidade entre os envolvidos na expedição não diferiu da média da época. Mas mitos, uma vez criados, têm vida própria. E assim, a maldição, fruto da superstição e do sensacionalismo jornalístico, tornou-se tão indissociável de Tutankhamon quanto sua máscara de ouro. Ela inspiraria romances, filmes de terror, teorias pseudocientíficas e até hoje persiste no imaginário coletivo, como se a sombra de um faraó esquecido pudesse estender-se além dos milênios. Mas, no fundo, isso pouco importa. O essencial já estava consumado. A tumba que o tempo escondeu foi reaberta, e com ela, o nome de um rei menino, apagado dos monumentos por seus sucessores, ecoou pelo planeta. Sua máscara, com seus olhos alertas e o queixo firme, transformou-se no ícone definitivo do Egito Antigo, um símbolo que transcende fronteiras, idiomas e eras. As exposições de seus tesouros tornaram-se eventos sem precedentes. Em Londres, mais de 1,5 milhão de pessoas fizeram fila para vislumbrar, por alguns segundos, o brilho do ouro que um dia adornou um deus vivo. Em Nova York, a máscara foi recebida como uma relíquia sagrada, protegida por seguranças armados e seguros que ultrapassavam o valor de qualquer obra de arte. O mundo, de repente, redescobria que a história não era feita apenas de datas e batalhas, mas de rostos, gestos, objetos que carregavam a memória de mãos que os tocaram há 3.000 anos. E Tutankhamon, que em vida foi uma figura secundária no grande tabuleiro político do Egito, tornou-se, na morte, o mais famoso de todos os faraós. Seu legado invadiu a cultura popular com uma força que nem mesmo Ramsés, o Grande, poderia ter imaginado. Nos anos 1930, Hollywood se apropriou de sua imagem para criar mitos modernos. A Múmia, com Boris Karloff, não era apenas um filme de terror, mas a materialização do medo, e da fascinação, pelo passado que se recusa a permanecer enterrado. Nas décadas seguintes, seus motivos ornamentais apareceram em vestidos de alta costura, em joias de grifes famosas, em móveis que imitavam os baús encontrados na KV-62. Até a música não resistiu, de óperas a canções pop, seu nome foi evocado como sinônimo de mistério eterno. Enquanto isso, no campo científico, sua múmia revelava segredos que nem ele mesmo conhecia. Exames de DNA desvendaram sua linhagem, filho de Akhenaton, o faraó herético, e de uma de suas irmãs, cuja identidade ainda intriga os egiptólogos. Análises médicas sugeriram que sua morte precoce, aos 19 anos, pode ter sido causada por uma combinação de fraturas ósseas, malária e complicações genéticas, pintando o retrato de um jovem frágil, cujo reinado foi mais simbólico do que poderoso. Mas talvez seu maior legado esteja na maneira como mudou a arqueologia para sempre. Carter, com sua obsessão por detalhes, estabeleceu um padrão: não bastava extrair os objetos, era preciso preservar seu contexto, sua posição original, as relações entre eles. Suas anotações e as fotografias de Harry Barton, que capturaram cada etapa da escavação com uma precisão quase cirúrgica, tornaram-se um manual de como documentar o passado sem destruí-lo. Para o Egito, a tumba de Tutankhamon tornou-se um símbolo nacional, um tesouro que transcende o valor material. Hoje, seus artefatos ocupam o espaço dedicado no Grande Museu Egípcio, próximo às pirâmides de Gizé, um complexo monumental onde sua máscara brilha sob luzes cuidadosamente dosadas, como se ainda guardasse o segredo da eternidade.
E lá, na quietude do Vale dos Reis, sua múmia repousa no mesmo lugar onde Carter a encontrou, agora dentro de um sarcófago de vidro que regula temperatura e umidade, como se o próprio tempo tivesse sido domado para preservá-lo. Quando os visitantes entram na pequena câmara funerária, o ar parece mais denso, carregado de história. Olham para aquele rosto, os lábios entreabertos, as pálpebras pesadas de ouro e, por um instante, compreendem. A verdadeira imortalidade não está nos monumentos que erguemos, mas na capacidade de um nome, de um objeto, de uma imagem, atravessar os séculos e ainda assim fazer o coração humano bater mais rápido. Tutankhamon, o faraó esquecido, tornou-se eterno não pelos deuses do panteão egípcio, mas por algo ainda mais poderoso, a curiosidade insaciável daqueles que, milênios depois, ainda se inclinam para decifrar seus mistérios. Seus rostos se mobilizam diante do semblante do faraó, e o silêncio que se instaura não nasce do medo, nasce da reverência. Tutankhamon, o menino nascido em tempos de caos, coroado rei numa terra que já perdia seus deuses, morto antes que a juventude se esvaísse e depois apagado pela poeira dos séculos, desafiou todas as probabilidades para se tornar eterno. Sua vida foi um sopro, e seu reinado, um detalhe nos anais da história, seu nome, quase um rascunho apagado pelo tempo. E no entanto, foi o ouro que o envolveu, a arte que o eternizou, o mistério que o cercou e a chama de uma vela acesa em 1922 que o transformaram no que ele é hoje, não apenas um faraó, mas o símbolo imortal de um Egito que ainda nos hipnotiza. A eternidade, afinal, não se mede em anos, mede-se na intensidade com que um eco do passado ressoa no presente. E o de Tutankhamon não é um sussurro, é um clamor.